Olá, profissional de autopeças. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast feito para compartilhar conhecimento com toda a comunidade que compõe o aftermarket automotivo. Afinal, nossos desafios são comuns e nós acreditamos que a troca de informações possa colaborar com o nosso crescimento pessoal e profissional. Os nossos convidados são profundos conhecedores do setor que gentilmente vêm até nós compartilhar seu tempo e conhecimento para que você possa melhorar a sua performance aí na sua loja, nas suas tomadas de decisões. O ATMcast é um oferecimento da GIB, uma distribuidora que completa este ano 45 anos de mercado, de história, e com a dedicação totalmente e exclusivamente ao varejo de autopeças. Ou seja, nós não atendemos oficinas mecânicas, né? E essa nossa decisão, essa nossa atitude nos conferiu, através do 5 Peças, o prêmio de empresa amiga do varejo. A gente tem muito orgulho de ter aqui, para quem não só está nos ouvindo, esse título que a gente tem um carinho enorme por ele e uma gratidão pelos 5 Peças por ter nos escolhidos para isso. Até porque, que eu saiba, no Sudeste nós somos os únicos, né? E com muito prazer a gente representa o varejo na distribuição. Nós entendemos que nós fazemos parte de uma comunidade e que a troca de informações e conhecimento devam ser compartilhados para que possamos construir um aftermarket mais forte e em constante desenvolvimento. O nosso convidado de hoje já esteve aqui deixando um conteúdo de grande relevância no nosso episódio de número 55. Ele é um jovem obstinado por organização e resultados, é um especialista em lojas de varejo, para as quais ele presta consultoria e planejamento para um crescimento sustentável. Portanto, eu recomendo que você tenha lápis e papel na mão para anotar dicas de como levar a sua loja para um outro nível. Tá? Então vamos lá para o episódio. Seja bem-vindo, Matheus Dias. Muito obrigado, Beiran. Obrigado pelo convite. Que é isso, eu que agradeço, Matheus, pela tua disponibilidade de sempre, pelo teu tempo. E eu venho acompanhando, né, desde o nosso último episódio, o trabalho que você tem feito aí. E você sabe que eu sou um grande entusiasta. Aliás, todo mundo que fornece, né, com a disponibilidade que você tem, conhecimento e compartilha com conhecimento com o mercado, merece todo o respeito do aftermarket como um todo. Sim. Porque são poucos os profissionais que fazem isso, inclusive com a qualidade que você faz. Show. Né? Tem muita gente que se propõe a fazer, mas aí aquele voo de galinha não tem continuidade. E eu vejo que você, cara, a cada tempo que passa, você está mais inserido aí e com mais conhecimento, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando melhor, né? Mas queria agradecer primeiro aqui de novo o convite, parabenizar os 45 anos. Cara, não é Obrigado. Qualquer um, né? Se for olhar Obrigado. aí no mercado, acho que não tem muitas que chegaram nisso. Aí tá aparecendo para vocês o logo, né, do Método Autopeças Elite, que é o trabalho que a gente faz, que o Beiran comentou. E, cara, estamos aí, estamos ajudando o mercado de autopeças a subir de patamar mesmo, né? A gente discutiu lá no outro episódio a questão de o mercado tá amadurecendo. A gente viu acontecendo a mudança no mercado de farmácia primeiro, né? Que é um setor que era mais fácil de você ajustar. Não tem a questão do mecânico, não tem a questão do aplicador, é só a venda direta, né? Depois a gente viu acontecendo muito com supermercados. Então, a maioria dos grandes dominando o mercado. Hoje não existe praticamente mercado de bairro, né? Verdade. Material de construção. Material de construção é um que ainda eu vejo que tem espaço, né? Tem. Se você olhar o mercado, acabou de sair, inclusive, para quem gosta, o top 50 maiores atacadistas de materiais de construção. Coincidência eu recebi hoje. Você viu também? Então, a variedade ainda é muito grande. Se você olhar o setor de farmácia e de supermercado, é dominado por 5, 4 ali. E que aqui no Sudeste a gente nem ouve falar tanto, né? O primeiro colocado é a Tambasa. Tambasa, exatamente. Né? Que é uma empresa lá do Centro-Oeste, né? Isso, Centro-Oeste. E de Minas, eu nem me lembro. Assim, eles são fortes no Centro-Oeste e em Minas, né? Mas assim, que aqui em São Paulo a gente nem ouve tanto assim. Sim, exato. E os caras são os maiores do Já Brasil. são os maiores. E aí a gente vê isso acontecendo no mercado de autopeças. Então, recentemente a gente fez uma aula sobre
a invasão das redes americanas no Brasil, né? Redes, entenda-se, a AutoZone e a outra empresa que é um fundo americano, mas de uma empresa brasileira que cresceu. Inclusive, eles não gostam muito que eu comente o nome deles, pediram para eu não divulgar o nome deles, não divulguei, né? A equipe ali dando um ok, mas todo mundo sabe quem é. E essa invasão, ela veio em que sentido? De um mercado de autopeças que era muito informal, seja no sentido da legalização, seja no sentido da mão de obra. Então, quem já trabalhou com advocacia sabe que para você contratar um advogado tem 1 milhão ali de currículos à disposição. Farmacêutico, enfermeiro, enfim, mercados profissionais que demandam uma formação para contratar. O nosso não tinha isso. Não. Você atende aqui quantas autopeças por mês, né? É muitas. Quase 4 mil. Quase 4 diferentes mil. por mês. E qual o nível de profissionalização que você vê? Às vezes, quantas não são o dono comprando? Quantas não são, ou então, algum familiar, às vezes a esposa, o filho. E nada contra, você pode ter a família na empresa, né? Só que o recomendado é que conforme ela cresça, ela se profissionalize, ela procure caminhos, e é isso que a gente tenta fazer. E a gente tem visto, né, principalmente de alguns anos para cá, as empresas estão melhorando, né? Mesmo que timidamente, as empresas estão melhorando. Até porque a verdade é, né, Matheus, se o varejo não se profissionalizar, não se especializar, não se preocupar mais com treinamento de time, e não acompanhar melhor seus resultados, eles vão começar a perder mercado. Porque esse pessoal grande que vem, né, quando você tem um grande fundo de investimento que olhou o nosso mercado e achou que é um mercado atrativo, e nós todos sabemos que né? E se interessou por esse nosso mercado e começou a adquirir grupos de lojas que eram organizadas. Sim. Isso se chama consolidação. Consolidação. Né? Resta um, né? Famoso então, resta um. Mais ou menos isso. Então, é assim, só para o ouvinte, que nosso ouvinte normalmente é loja pequena e média, né? Mas para você ter uma ideia, esses grandes grupos, eles procuram comprar rede de lojas para tornar o negócio mais atraente em termos de volume. E, normalmente, uma loja em rede, que tem lá 5, 10, 15, 20 unidades, ela já é uma empresa mais organizada. Até porque é impossível você crescer em número de filiais sem organização, sem processos, sem métodos, não é? Sem uma cultura de trabalho forte. Então, essa rede, quer dizer, você foi proibido de falar, mas eu não... Né? A Fortebras, né? Ela é parte, né, de um fundo de investimento que é a Advent, que é uma potência gigantesco, né? E a gente, tem que admirar o trabalho dos caras. Claro, os caras claro. conseguem ser eficientes em vários setores completamente diferentes, né? Então, eles adquiriram uma série de grupos, né, de redes, todas elas lojas organizadas, formalizadas, né? Porque as lojas pequenas não é do interesse, não cai no radar deles. Eles não têm interesse numa única loja, 2, 3 lojas, e principalmente que não tenham um nível de organização para que eles possam fazer a due diligence e analisar todos os números. Esses números são todos auditados, para então eles mandarem uma proposta e adquirirem eventualmente esse grupo, né? Então isso é a consolidação de mercado, né? Então o que o Matheus faz é oferecer treinamento para lojas pequenas e médias terem condições de competirem com esse novo mercado que está se formando por aí. A gente sabe que uma loja, ou 2, 3 lojas de um mesmo dono, quando ele é administrado de uma maneira familiar, você tem a proximidade com o público, mas não necessariamente você tem a organização necessária para analisar os DREs no final do mês, para ver se está batendo a conta, se está tudo ok, se teu estoque bate, e se tua previsão de caixa bate, se a margem foi ideal, e por aí vai. Então, acho bacana que o nosso ouvinte aí, se tiver interesse, né, eu acho bacana, pega o episódio 55, o Matheus fala naquele episódio sobre a trajetória dele, ele é advogado de formação, ele diz por que ele deixou a carreira de advogado, né, que é uma carreira que tem um certo status, né? Sim. Né, é sexy você falar andar de terno. Né? Exatamente. E ele largou tudo isso aí, ele conta por quê e como, e ele se apaixonou pelo mercado. Na verdade, ele sempre foi, mas ele resolveu abdicar da profissão de advogado para ser um empresário no nosso setor, né? E ele percebeu essa necessidade que o varejo tem
de especialização, de treinamento, de capacitação, e é aí que nasce o método Elite. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Show de bola, perfeito, Beran. Como que funciona, né? Eu voltando para esse mercado, então, desde de 2018, eu reparei dessa profissionalização e o mercado ele veio setor por setor e agora a Autopeças é a jogada da vez. Quando a AutoZone começa a investir o que ela investiu aqui, por mais que ainda seja muito pequeno, né? Para quem não sabe, a AutoZone hoje tem 127 lojas no Brasil. E nos outros países tem muito mais, né? Nos Estados Unidos, mais de 5 mil. Quase, e no México eles são muito fortes. E no fortes, México, 700, mais de 700 né? lojas, exato. E só que o que acontece? Eles estão aqui desde 2012. Então, é um crescimento que eles não têm pressa. Eles têm muito tempo e dinheiro para fazer isso lentamente. Porém, vocês têm que entender que se essa empresa está investindo essa quantidade de dinheiro aqui, ela vai pegar a fatia de alguém. Claro. Hoje ainda não tem incomodado tanto as lojas. Quando eu lido com clientes, eles falam, diminuiu 5%, 10%. Eu recuperei expandindo um pouco mais o meu trabalho. Só que eles foram amadurecendo a estratégia. Então, antes não tinha entrega, hoje eles têm entrega. Antes eles não atendiam o mecânico de forma separada. Hoje eles têm um balcão só para oficina mecânica. Hoje eles faturam. Hoje eles dão desconto. Então, isso vai aumentando e a qualidade e padrão de trabalho deles é mais garantida. Então, eles conseguem tomar uma parcela dos nossos clientes. E aí, qual que é o nosso projeto? O método Autopeças Elite ele vem para profissionalizar o setor de autopeças. Então, a gente quer pegar ali autopeças que quer crescer, que quer se organizar e que quer ter um resultado melhor, mais profissional, que não dependa tanto do dono para acontecer, para que ele consiga justamente trazer esse lado dele de inovador, de empresário, para o negócio. Quando ele está comprando, ele está vendendo, ele está fazendo toda a parte operacional da loja dele, ele acaba até esquecendo de empreender no negócio. A gente tem um exemplo ótimo aqui, que é você, né, Beran? Como a sua empresa é totalmente auto-administrada, tem setores, tem organograma, tem cultura empresarial, você tem tempo de criar coisas como podcast, inovar, fazer as reuniões que você faz, que a gente sabe que você ajuda bastante no mercado, né, no backstage aqui do mercado. Cara, como que você ia fazer isso ocupado? E por que o pequeno empresário não pode fazer isso? Né? Pensar em novidades para o setor dele, criar marketing, que é assim, o Autopeças faz marketing, eu conheço duas no Brasil. Verdade. Então, por que a gente não inova? E aí você consegue brigar de frente com uma AutoZone da vida, por quê? Porque além da sua loja estar bem administrada, você tem tempo para trazer a sua cara para o negócio, que é o que eu acho mais legal, Beran. Eu gosto muito de pegar um negócio, putz, o cara ama mercadinho, ele monta o melhor mercadinho da cidade dele. Putz, eu gosto de distribuição, eu gosto de acelerar, eu gosto de logística, eu gosto de volume, eu quero ter um e-commerce gigante, eu quero fechar meu balcão. E o bacana é isso, eu ajudar o cara no sonho dele. Não a ter um método que é autopeças do meu jeito. E não importa o meu jeito, eu estou aqui para ajudar o empresário a ter a loja dos sonhos dele. E para isso a gente quer tirar ele do caos. Como que a gente faz isso, né? A gente, em primeiro lugar, quando entra para fazer um trabalho, eu separo em 3 status de loja, Beran. Tem a loja que a gente chama de trabalho de lojas menores. Eu presa, que esse é realmente assim, o cara ele faz tudo mesmo. A loja tem um faturamento de menos que 3 milhões por ano. Ele vende pouco ainda, ele ficou muito preso no operacional. E assim, conforme o tempo vai passando, vai cansando ele, né? Porque no primeiro dia, beleza, você está motivado, abre a loja. No segundo ano vai, no terceiro já começa a ficar cansado, não tenho férias. E aí, esse trabalho, a gente tem feito um projeto novo, que é o que eu vou divulgar daqui a pouco para vocês. É um trabalho onde a gente junta várias lojas numa turma só, e aí eu consigo baratear bastante o custo para ele, e além disso, ele tem outras empresas nessa consultoria para ajudar ele com ideias. Então, putz, às vezes um cara tem uma sacada boa em relação a compras, o outro tem uma sacada boa em relação à contratação, eles conseguem se ajudar e barateia o custo do treinamento para eles. Tem a empresa que é o maior volume que eu atendo, que é a empresa de médio porte, que é aquela empresa que fatura entre 5 a 15, 20 milhões por ano, que a gente faz um trabalho de acompanhamento. Então, eu vou 1 vez, 2 vezes por mês, dependendo do caso, na loja do cara. A gente monta um plano, faz a estratégia, vê finanças, vendas, compras, estoque, logística, para que, organizando essa estrutura de equipe, a gente consiga fazer com que ele inove nesse mercado, ele consiga buscar novos fornecedores, novas estratégias, novos vendedores, não ficar dependendo de um vendedor só. Tem empresa que depende de um vendedor para funcionar. Eu conheço uma loja, por exemplo, Beran, que metade do faturamento é um vendedor. Então, se esse vendedor sai... Se ele vai para o concorrente, ele leva a carteira de cliente... Se ele abre a loja dele... Sim. Então, nada contra vendedores. Tem uns vendedores que não gostam muito disso, gente. Eu acho que até para a saúde desse vendedor,
O vendedor que vende 300, 400 mil por mês, Beran, ele não pode sair para almoçar. Porque ele tem alguém ligando, tem que atender, não posso tirar férias se eu saio. Ele não pode ficar doente. Ele não pode ficar doente. Então, não é saudável para ninguém. Então, a gente recomenda esse equilíbrio para todo mundo. E aí, essas estratégias vão fazendo com que a sua loja funcione cada vez melhor sem depender de nada. Tudo tem um processo para que ela funcione. E aí, tem o trabalho com as grandes empresas. Então, são empresas que faturam acima de 20 milhões. É um trabalho bem mais estratégico, de crescimento, questão tributária, bem mais avançado. Você tem cliente nesses 3 níveis? Eu tenho cliente nos 3 níveis. Clientes que faturam acima de 20 milhões, clientes entre os 20 e os 5 e os abaixo de 5, que a gente chama de clientes de pequeno porte, que a gente está com essa estratégia. Então, o que a gente faz quando a gente ensina o método para eles? O método, ele basicamente tem uma estrutura que todos eles têm que seguir. Qual que é essa estrutura, Beran? Primeiro, a gente desenvolve líderes. Toda empresa, Beran, ela vai ter aqueles funcionários que se destacam, aquele cara que corre mais que os outros, e que se ele não for reconhecido... Ele vai embora um dia. Ele vai embora, cara. A primeira proposta que ele tiver, ele vai embora. Ou ele vai abrir o negócio dele. Mas você concorda que não faz sentido para um cara correr muito enquanto o outro do lado dele está parado? Acaba desmotivando aquele que corre, né? Não faz sentido eu ir atrás. Então, a gente, em primeiro lugar, desenvolve líderes e, normalmente, eu não busco fora. Eu pego gente que já está na empresa, gente que se destaca. Que tem perfil de liderança. Que tem um perfil de liderança. Tem uma regrinha no livro, Beran, que diz o seguinte: para você saber se a pessoa é um bom líder, basta ver se o trabalho dela não precisa ser microgerenciado, ou seja, ela não precisa que você fique em cima, olhando o detalhezinho. E, em segundo lugar, o resultado é admirado por todos os colegas. Sabe aquela pessoa que ninguém discute se esse cara recebeu um pouco a mais? Todo mundo se espelha nele e fala que cara... Esse cara trabalhador, merecedor. Então, a gente procura dentro da empresa desenvolver líderes, monta o organograma da empresa onde cada área vai ter um setor, e esse setor ele vai respeitar uma regra que foi criada lá pelo Jeff Bezos na Amazon, que é que uma equipe tem que se satisfazer com uma pizza. Ou seja, ninguém pode liderar mais do que 8 pessoas. Isso é insustentável, ninguém aguenta isso. Então, quando você, por exemplo, imagina um dono de loja com 15 funcionários. Se ele não tem um sublíder ali para ajudar ele comanda 10, ou seja, ele não comanda, porque não dá tempo, não tem energia para tudo isso. Então, você pega o dono, ele vai ter, por exemplo, nesse caso, 3 gerentes com 5 pessoas cada um de logística, um de vendas e um administrativo. E nisso ele já fala só com 3, ao invés de falar com 15. Aí um dessas pessoas fala com 5, outro com 5 e outro com 5. Então, a gente já facilitou muito a vida dele nessa organização. Óbvio que tem muita estratégia por trás. Eu vou ensinar para esse empresário qual é o perfil comportamental de cada um, como cria a descrição de função de cada um, para que ele saiba escolher. Não adianta também pegar uma pessoa com perfil conformidade, de super concentração, bom de planilha, mas que colocar ela para vender, por exemplo. E ela não tem facilidade de falar com o público. Sim. Então, a gente ensina... Descobrir, você tem que identificar as competências de cada profissional para colocá-lo na posição correta. Exato, tem que colocar a bunda certa na cadeira certa, sim, né? Sim, esse é o ditado. Depois que a gente desenvolve e entende quem são os líderes da empresa, a gente cria uma meta em conjunto. Então, imagina que hoje existem várias autopeças, Beran, inclusive que estão assistindo a gente aí, que não tem um objetivo no final do mês, cara. Então, imagina, eu vendi... meta, né? Vendi 500 mil, foi bom ou ruim? Não sei, vendi 700, foi bom ou ruim? Não muda nada. E aí você concorda que... Lembra do funcionário que eu falei que se destaca, que corre atrás? Ele ficou ali, correu atrás o mês inteiro, acabou o mês, ninguém falou nada. Já começou outro, já volta aquela correria. Aí eu não comemorei, ou eu também não cobrei, caso a gente tenha ido mal. Não acontece nada. Tem um livro muito interessante para quem quiser falar mais sobre liderança, que eu indico bastante, chama Gerente Minuto. Esse livro, ele diz que pro bom funcionário, pro bom líder, o alimento dele é o feedback. E o que ele quer dizer com isso? A pessoa que trabalha bem, ela quer saber se ela está indo bem ou mal. Então, o vendedor, ele vai lá e se mata. Ele quer saber se ele está ou não melhor. Ele quer saber quantos pedidos, se o ticket médio dele melhorou. A gente vai atrás. E se não tem uma meta pra gente? Você tem energia para sair de casa sem um objetivo para traçar? Então, o alimento do campeão é o feedback. O que é isso? Você ficar informando para ele se ele está indo bem ou mal. Imagina a gente conseguir fazer isso na empresa inteira. Porque você concorda que tem um separador, ele merece o respeito. Você tem 2 separadores, um faz 200 pedidos por dia, o outro 100. Acho que aqui na GB tem, inclusive, né, o incentivo especial para quem separa mais. O que você está fazendo? Cara, se você se dedicar mais, você ganha mais, cara. Vai atrás. E isso faz toda a empresa correr por mais do que o óbvio. É isso que a gente quer implantar nas autopeças. Então,
Fizemos ali a distribuição de líderes, dividimos, criamos uma meta em comum, tanto uma geral da empresa quanto uma para cada setor. E o que é legal aqui? Se a gente não alcança os objetivos, a gente entende, senta, conversa e monta uma estratégia para alcançar. Se a gente alcança, a gente comemora. Gente, faz sentido eu trabalhar e não, sabe, não ter uma diversão, não ter uma alegria. O trabalho não foi feito para ser chato. Eu não entendo por que as pessoas têm essa mania. Inclusive, outra mania que acontece muito, Beran. As pessoas querem muito que as pessoas estejam sempre ocupadas. Então, por exemplo, eu coloco nas minhas consultorias o separador à parte, né? Muitas lojas têm o vendedor como separador. A gente não recomenda, né, que o vendedor separe, porque o talento dele é vender. Se você desperdiça metade do período dele separando, você basicamente, sei lá, se um vendedor ganhar 5 mil reais, você pagou 5 mil para um separador. Sendo que pode ser bem mais barato. Você está desperdiçando um tempo que vale muito mais e tesouro, que né? pode produzir, exatamente, Produzir muito mais. Produzir muito mais. Então, a gente fala lá, então beleza, vamos colocar um separador? Vamos colocar. Aí o rapaz fica parado, ele não pode. Pega uma flanelinha, limpa alguma coisa. Não, gente, pode sim. Senão você vai fazer o quê? Vai colocar uma esteira para o funcionário ficar ali o tempo todo? Se movimentando. A ideia não é ser ocupado, gente. A ideia é ser produtivo. A ideia é que, ok, que mesmo que ele fique parado um pouquinho enquanto não está saindo pedido, na hora que sair ele vai rapidamente fazer isso. Claro. Se você tirou ele para limpar uma peça, até ele voltar para fazer a separação, o seu cliente vai sentir. E ele é o nosso principal foco, né? A gente quer agradar o nosso cliente. Então, são pequenos detalhes que a gente vai mudando e ensinando o empresário, que isso vai criando produtividade, satisfação com a equipe, porque, de novo, né? Eu trabalhei o mês inteiro, me matei. Pô, não, sabe? Não vai ter nada. A gente não comemora o resultado, porque se você parar para pensar, o time da Várzea, quando é campeão, ele sai para comemorar, até quando perde, inclusive. E o cara não ganha nada, pelo contrário, ele gasta para estar ali. Por que a gente não consegue ter essa paixão interna? Por que o trabalho tem que ser chato? Por que a pessoa tem que ficar correndo o tempo inteiro? Não, cara. A questão é ser produtivo. Se o cara ficar um tempo parado, mas quando você parar for rápido e chegar rápido para o cliente. Então a gente muda essa ideia para a pessoa. E com os indicadores, que são as metas, isso ajuda a ver que o cara, mesmo às vezes ficando parado, deu resultado. E a pessoa para de achar que dar resultado é o quê? Tá ocupado. Muitas vezes ele também pensa assim e ele tá sempre ocupado, né? Claro. O problema é o quê? Quando você está muito ocupado como empresário, você está deixando de fazer as coisas importantes, inclusive o ócio mesmo, né? Você parar, você ler, você estudar. Tanto que existe o ócio produtivo, né? O ócio produtivo. Assistir esse podcast. Que empresário consegue parar para ver esse podcast, né? Muitos não conseguem. Tem um cliente até hoje, Beran, que o cara fala assim, Matheus, a reunião tem que ser depois das 18. Ele não consegue tempo durante o expediente. Não consigo, Matheus. Esses dias eu estava num cliente que ele não tinha caixa. Era ele o caixa. Ele comprava lá dentro, cobrava os clientes e fazia contratações. Aí eu perguntei assim, cara, mas quanto você ganha por mês de Prolabore? Ah, eu ganho 20 mil. Eu falei, cara, hoje um caixa vai te custar 2 mil reais por mês. Pra que você está pagando 20 mil para alguém fazer uma função de 2 mil? Ah, mas o caixa pode me desviar dinheiro. Não, porque se você tiver os processos todos bem colocados, isso não vai acontecer. Beran, eu começo o dia com 1.000 reais. Tem as entradas e saídas. Termina com 1.100. Bateu, não bateu. Cara, simples assim. Não tem dúvida, não tem problema. E outra, eu acho que até é uma questão de mentalidade, Beran. O cara pensar e falar assim, não é se eu vou ser roubado ou não, é como que eu faço para fiscalizar. Porque se ele ficar pensando assim, eu vou ser roubado e tal, ele tá sempre pensando o quê? Que eu não tenho solução. Eu vou impor um problema, vou impor uma desculpa para não fazer. Sim. Inclusive acontece muito com meta, né? Cliente meu fala assim, não, vamos baixar a meta que tá difícil. Cara, você não pode pensar assim, você tem que pensar como eu faço para alcançar a meta. Eu ponho uma moto a mais, eu abro mais clientes, eu expando a região, o raio de atendimento, eu trago uma linha nova de produto, eu não trabalho com acessório, eu vou trabalhar. Mas nunca pensar em abaixar. Eu vou para a internet, eu vou pro Mercado Sim, Livre. Tem que achar soluções no final do dia, né? Então, voltando lá, né? A gente montou ali o grupo de liderança, o time de parcerias. É bom sim também, né? Tem funções que você às vezes não vai ter dentro da loja e a gente traz externamente. E o treinamento mais assistido do meu curso é como contratar. Acredite se quiser. Lembra desse cara que eu falei para você que ficava no caixa e comprava? Ele contratava também. E adivinha qual era a assertividade dele em contratação? Baixíssimo. Um monte, baixíssimo. Hoje você sabe, Beran, aqui tem uma equipe, inclusive, de RH, né? Sim. É uma especialização à parte, a parte de contratação. Existem pessoas que fazem pós-graduação só de como contratar. Eu posso deixar meu testemunho aqui para você que nos ouve. Depois que a gente montou um RH como se deve mesmo, veja bem, não é um DP, não é um departamento pessoal, Não, é outra coisa. RH, que cuida das pessoas, que contrata com
critérios, né, profissionais, que é uma psicóloga, inclusive, que lidera esse departamento. O nosso índice de turnover caiu absurdamente. Então, além do que, o índice também de reclamações trabalhistas é praticamente zero hoje. Então, Legal. a gente otimizou muito o trabalho. Eu acho importante, Matheus, levantar uma bola para você e para quem nos ouve aí. Veja, treinamentos existem vários, você pode até ter grátis, né, pelo Sebrae, tem coisa muito boa, a gente é parceiro do Sebrae, né, tem muita coisa boa barata aí. Mas o método Elite aqui, ele é uma proposta feita exatamente para você que é do mercado de autopeças. Então, ele foi modulado, ele foi feito para você, ele atende realmente às suas dores. Então, o início do trabalho do Matheus foi na loja, inclusive do pai dele, né, que é um profissional de sucesso e é um exemplo de varejo para todo o mercado, né? Então, ele teve a oportunidade de praticar isso dentro da loja do pai dele. Então, ele errou e acertou muito antes de chegar no modelo que ele tem hoje. Então, é testado, é aprovado, ele já implementou esse treinamento, se eu não estiver enganado, em mais de mais de 30 clientes já. Mais de já 30 passaram. clientes, assim, fisicamente. Ele atendendo, tá? Com começo, meio e fim. Exato. Agora, ele vai falar na sequência que ele está disponibilizando que você, que seja pequeno, né? Se de repente você tem uma empresa aí, mas você quer organizar a tua empresa, você está pensando em crescer, você está com energia, né, para isso, não tenha dúvida que o que você vai encontrar nesse treinamento é algo já maturado, exercitado, exaustivamente testado. Então, você minimiza muito a tua possibilidade de erro. Sim, tem um custo de oportunidade. Se você ficar testando um monte de curso por aí e der errado, você perdeu tempo, né? Aqui você já entra em algo que... Eu vivo autopeça, então eu sei onde eu acho um profissional de autopeça, eu sei onde eu acho o vendedor para contratar, eu sei quando vai dar certo ou não, porque eu vivi muito, né? São mais de 200 milhões de faturamento sob gestão hoje, né? É muita coisa. E aí a gente está acostumado a lidar com esse mercado. E aí essa estrutura que a gente estava conversando, por exemplo, ela vem com essa definição de líderes. Depois eu implanto metas e, por último, eu faço a implantação da cultura. E como que a gente faz a implantação de cultura? O pessoal deve achar isso, olhar, falar, coisa de empresa grande, etc. Não é, não. Imagina, desde a pequena você pode fazer isso, né? Qual que é a ideia, Beran? Uma empresa ela é feita de rotina. Esse é o grande segredo para o seu negócio. Então, você estabeleceu líderes, ok, você precisa de uma rotina de reunião com esses líderes. E tem a ver muito com disciplina, né? Com disciplina. Então, se você quer ser um empresário de sucesso em autopeças, você precisa parar de ficar ali ocupado com o dia a dia e ter o tempo das rotinas de liderança, que a gente chama de agenda de liderança. O que é uma agenda de liderança? Se a partir de agora eu não comando mais o todo, lembra lá, uma pessoa com 15 no guarda-chuva, agora eu comando 3. Eu tenho que dar atenção para esses 3. Como que eu faço essa liderança? De quanto em quanto tempo eu faço reunião com eles? O que eu cobro deles? Qual que é o nosso objetivo aqui dentro? Como que eu dou um feedback? Cara, imagina quantas autopeças existem aí, 10, 20. Eu pego autopeças com mais de 50 anos, Beran. Eu peguei uma esses dias com 70 anos de existência. Caraca. Quanto tempo você acha que o líder... Já é a terceira geração? Não, é a terceira geração. Terceira geração. Quantos líderes você acha que eu vejo com essa idade de autopeças sem feedback? O cara 10 anos trabalhando na loja e ninguém nunca falou pra ele se ele tá indo bem ou se ele tá indo mal. Isso é louco, né? Inclusive, tem um caso agora que eu tô, que eles têm um vendedor há 20 anos na loja e o cara tá completamente de saco cheio da loja, fazendo de tudo pra sair, sabe aquela coisa do funcionário e tal. E aí, ela falou e falou pra mim, como que é a solução? Eu falei, a solução era, você soube disso lá atrás. Com 3 anos ela já sabia que ia dar esse problema, só que foi deixando, não foi falando. E aí, quando a gente cria uma rotina de liderança, Beran, a gente diminui muito. Não quer dizer que resolve 100%. Para resolver, eu preciso da sua postura como líder fazendo o que é proposto. Mas imagina, por exemplo, quando você implanta a agenda de liderança, o RH vai ali, vai te chamar, ou a pessoa que você delegar, caso você não queira ter um RH ainda, né, de acordo com o tamanho da sua loja, você vai lá e vai falar, pô, legal, tenho 3 líderes agora aqui na minha base. Eu tenho que dar um feedback para eles a cada 6 meses, pelo menos. Aí você se propôs a sentar e analisar essa pessoa. Aí você escrevendo ali os pontos positivos e negativos, você viu que só tinha coisa negativa para falar dessa pessoa.
E aí tem a avaliação, que gera uma nota, e você viu que a pessoa ficou com nota 4. Você vai continuar com essa pessoa? Já tem até a recomendação, Beira. Abaixo de nota 7, não continua. Ou dá uma segunda chance. Caso a pessoa entre 4 e 7, eu costumo dar uma segunda chance. E você, Matheus, você tem todo o roteiro para a condução dessa Todo o conversa, roteiro. tá? O cara vai saber. Então, a primeira coisa, As Beira, perguntas que ele vai tudo. fazer. A avaliação que ele vai fazer, o que pergunta. E, basicamente, eu levo ele tanto a obrigar a parar e pensar nas pessoas, ver se está indo bem ou não, tomar uma decisão a partir disso e como resolver, como que eu contrato um novo. Então, a gente faz todo esse trabalho por você. A gente ensina. Lógico, eu preciso que ele vá lá e ponha em prática. Claro. Então, imagina que legal você ser obrigado, você se obrigar a cada 6 meses ir lá dar o feedback. E a gente pega antes. Tá. A gente pega a sua equipe. A sua equipe vai ter que pegar a equipe deles. Lembra que agora eu comando 3 e os meus 3 comandam 5 cada um? Ó, pega os seus 5 e faz a avaliação, dá uma nota. Cara, você tá com uma pessoa nota 3, por que você tá com essa pessoa? Ela acabou de virar experiência, por que você não notificou antes? Ah, deixei passar, ninguém me avisou. A gente resolve. E você concorda, Beran, que se com o tempo eu vou fazendo isso, só vai ficando pessoa nota 7 na empresa? Sem dúvida. A empresa vai ficando melhor? E outra, um se espelha no outro, né? E os bons profissionais se atraem. Eles gostam de trabalhar juntos, né? Gente boa não gosta de trabalhar com gente ruim, né? Isso é fato, né? Quantas vezes eu não vejo, por exemplo, um líder de vendas estressado com um cara de compras que é muito apaziguador, por exemplo, que fica com o pé atrás, muito frear. Tem que ter uma comunicação. E tem que estar no mesmo nível. Então, com essa agenda de liderança, a gente consegue fazer com que naturalmente, depois de um ano, por exemplo, Beran, só tem nota 6, 7 na empresa. Sua empresa melhora demais. E em relação a sistema, né? O ERP, que normalmente quando você pega um cliente novo, Sim. você deve encontrar de tudo, né? De Você deve tudo. encontrar alguém que tem um bom ERP e não Exato. faz bom uso. Exato. E outros que não têm ou que tem aquelas coisas capenga que não atendem metade das necessidades que Perfeito. você precisa para o empresário exercer um controle efetivo. Exato. A gente, por exemplo, nessa implantação de cultura e na implantação de metas, a gente precisa dos números. Então, eu pego o histórico dele de 2 anos, Berão. Eu pego vendedor a vendedor, mês a mês. E a gente vai lá e olha, ó, beleza, em 2023 vendeu isso. E a análise correta, inclusive, já deixando a dica pro pessoal, a análise correta é a análise comercial. O que é a análise comercial? Janeiro com janeiro. Eu não vou comprar janeiro com fevereiro. Sim. Os caras ficam, né? Às vezes, puta, eu tô vendendo menos que o mês passado. Mas, cara, O mês passado teve fevereiro, menos dias 28 úteis, teve dias, carnaval, né? sei lá. Então, a análise correta é essa. Então, para montar a meta desse mês, desse ano, eu pego os meses do ano passado para comparar e a gente já tira uma média. Separa isso por vendedor, meta feita. Tem gente que não tem... Cara, eu tenho um cliente que quando eu cheguei, ele não sabia o quanto vendia. Eu juro para você. Recentemente. Esses dias eu fui numa loja também que ele marcava os preços por algarismo romano. Nossa, eu lembro disso. Tem ainda, gente. Muito pouco, né? De fato, foi um que eu vi assim. E tem a maioria, a maior ocasião é gente que tem bons sistemas e não aproveita mesmo, né? Então a gente tem um sistema, inclusive, que é parceiro nosso, que ajuda, que está junto, que investe, né? Imagina um sistema virar e falar, ô consultor, vem com a gente para ajudar nessas implantações. Que essa empresa é especializada especializada em autopeças. O sistema Jaxis ERP. Jaxis ERP é um produto hoje focado em autopeças. Então imagina que bacana, né? Você tem um sistema focado para o nosso nicho. Então ele já pensa, por exemplo, como que é a entrada dos nossos produtos. Ele tem um painel onde já prioriza a entrada que tem mais itens furados do que a outra. Imagina, eu tenho 20 notas para dar entrada, Beran. Começa pelo que tem mais furo. Lógico. Então o sistema já vai dar isso, ajudando o empresário nas decisões. Na precificação. Precificação automática, cotação. Vocês devem receber algumas aqui, né? Direto pelo sistema. Sim. Então você consegue tirar o dono como comprador assim, porque tem um sistema. Ah, Matheus, mas eu tenho que treinar esse comprador. A Jaxis disponibiliza consultores a qualquer dia da semana para você. Você pode mandar, inclusive, pessoalmente. Você só fala, eles têm mais de 15 consultores à disposição. Um deles vai até a sua loja e ensina o seu comprador. Facilita muito sua vida. E a nossa energia é essa, Beran. A gente quer realmente, quem se junta com a gente, levar para um novo nível. Melhorar a loja do cara. Fazer, inclusive, esse investimento se pagar. Essa é a nossa proposta. Então, muitos casos, por exemplo, eu chego e já tem um sistema Jaxis, que é um sistema que separa o separador, não deixa ele como vendedor. Ele já vai ter o sistema de compras, ele confere tudo por código de barra.
para não ter que ter a necessidade de ficar olhando e conhecer da peça. Ele já vai pôr localização nas gavetas, então não precisa de novo o conhecimento de onde está, até porque, enfim, né? O Jorge até comentou comigo que tinha uma loja que vocês conheciam que tinha uma infinidade de estoque e estava tudo na cabeça do dono, né? Mais de 1 milhão de itens, assim, né? De unidades no estoque na cabeça. Não tem como, né? E aí o sistema já faz tudo, só que muitos empresários não usavam. Então, por exemplo, o cara não sabia o CMV dele. Uhum. E vamos combinar, né? Na hora de fazer um relatório financeiro, gente, o CMV, esse dinheiro, na verdade, ele nem é seu, né? Ele é um repasse. Exato. Recomendo, inclusive, mais uma dica aí para quem quiser, não paga comissão sobre a venda. Paga comissão sobre o que sobra para você. Não faz sentido. O custo, o CMV, ele vai para o fornecedor, ele não é seu. Por que você vai pagar? Tudo bem, você pode fazer proporcional. Se antes você pagava 1%, você paga 2% agora. Mas você concorda, Beran, que se eu dou foco no que sobra para mim, eles tentam aumentar o que sobra? Claro. Não muda. Você vai pagar, por exemplo, né, para ficar mais claro aí para você que nos ouve, é o seguinte, você vai pagar uma comissão pro teu vendedor, que aqui a gente pode estar falando eventualmente até com um balconista. Perfeito. Então assim, e acho que a maior parte, inclusive, não necessariamente são empresários, né? Mas imagina assim, você que é profissional de venda aí, é balconista, você é remunerado por uma comissão daquilo que você vende. Normalmente é assim, não quero dizer que está certo ou errado. Mas o que o Matheus está propondo aqui é que a loja faça uma premiação, né? Te pague um percentual por resultado, por linha de produto. Então, um exemplo, todos nós sabemos que vela é um produto de alto giro e de pouca rentabilidade para todo mundo, para o distribuidor, para o varejo, para todo mundo, né? Mas você tem outros componentes, outros produtos que você tem uma margem maior, que a loja tem uma margem maior. Então ali ela pode te pagar um percentual maior. Isso vai fazer com que o bom vendedor se esforce em aumentar o número de itens daquela venda. Exato. Então ele vai trabalhar para ter um ticket maior naquela venda. Perfeito. Então se a venda era para ser, um exemplo, R$500, ele vai lutar para transformar aquilo em R$700, em R$800. Perfeito. Né? Fala, pô, eu te parcelo no cartão. Enfim, o teu vendedor, ou se você é vendedor, você vai usar de argumentos que você tem, você sabe que você tem, para incrementar a venda. Eu dei um exemplo a semana passada, no episódio aqui, Matheus, achei importante falar isso com você. Legal. Nós trouxemos um fabricante, a Belair, é um fornecedor antigo da GB, uma empresa super simpática, e ele faz produtos agregados, tubos de refrigeração, aqueles tubos tanto plástico quanto metálico. Então, é uma empresa especializada em refrigeração. Mas em agregados da refrigeração. Quero dizer o seguinte, se um mecânico te pede um radiador, né, nós todos sabemos que o radiador, quando ele estraga, muitas vezes o sistema está comprometido. Então, quando você tirar aquela mangueira antiga que estava ali moldada, praticamente ela fica soldada ali. Sim. Tá? Então, é obrigação de um bom vendedor oferecer também as mangueiras, também as braçadeiras, também, inclusive, o reservatório. Perfeito. Que é que normalmente aquele reservatório, quando o radiador está ruim, o reservatório já está todo... Da cor da cadeira já. Todo ressecado, da cor da mesa, aqui, marrom. Né? Isso aí. E acaba que tudo isso aí interfere no sistema de arrefecimento. Então você pode tranquilamente pegar uma venda e agregar valor. Às vezes o mecânico não se toca. E são os produtos que têm margem, inclusive. E onde, exatamente. É o seguinte, o radiador, nós sabemos que a loja tem uma margem menor. Né? Menor. Mas na mangueira é melhor, na braçadeira é melhor, no reservatório também. Sim. E o aditivo. Perfeito. Né? Então, assim, você pode agregar. E o próprio sistema, o Jaxis tem essa função. Ele te dá o caso. Então, você balconista, você está operando, isso aqui vende junto. Então, para você não esquecer de oferecer. Perfeito. Né? Nós estamos falando de Jaxis, né, que é o sistema que o Matheus recomenda, mas nós temos o da GB aqui, que hoje vários varejos usam, que é o da Citel. Né? O da Citel é um modelo Alticom que a gente usa, não é? Funciona muito bem para o varejo. Sim. Inclusive a GB acho que foi a primeira, a GB foi a primeira empresa distribuidora de autopeças que usou esse sistema. Ele era especializado em lojas de tinta.
e por alguma razão a gente simpatizou com a empresa, o Murilo, que é o dono, um cara muito legal, tal, então a gente colocou na GB, da GB vários outros distribuidores já colocaram, e aí eles criaram uma versão mais simplificada para o varejo, né? E também funciona muito bem. Então, assim, a gente está falando do Jaxis, mas assim, se você já tem um ERP aí que te atende, provavelmente será bom na visão do Matheus também. Se você souber usar, né? Não existe nenhuma indução, não tem que ficar assim, trocando. nada disso. Eu sou contra, inclusive, se você gosta do suporte, né? A mesma coisa funciona para contador, né? Não vou nem entrar nesse assunto, que isso aí dá pano para manga. Dá um podcast inteiro para falar disso. Enfim. Inclusive, podemos marcar um. Esse aí tem que ser para maior de 18, né? Exatamente, a gente faz depois da meia-noite, né, Jorge? Mas assim... o contador, o sistema, eu nunca vou pedir pro cara trocar. Você tá feliz? Você gosta do suporte? A questão é que normalmente eles não estão. Pô, o cara, eu ligo, não tem suporte. Tem clientes que o suporte é o dono do sistema, é o cara que criou. Exato. Cara, de novo, você fica dependente dele, não tem uma estrutura e tudo. Então, assim... Isso é a base do trabalho, né? Para você implementar o teu método, é a base do teu trabalho. Porque se você chega numa loja totalmente organizada, que normalmente é o que acontece, como você falou, a primeira coisa, o empresário precisa estar disposto a organizar. A primeira coisa que ele tem que ter, se ele, no caso, ele não tenha, repetindo, é um ERP, é um software que te atenda às necessidades e, preferencialmente, especialista em autopeças. Sim. Ou em motopeças, né? Quer dizer, no ramo. No nosso é que assim, ramo. eu mexo com autopeças, distribuidoras pequenas e importadoras. Então, é meio que a mesma coisa. Tem SKU, tem código de barra, essa regrinha. Assim, exatamente. Né? E a velocidade que você ganha. Eu sou prova disso, tá? Antes de ter esse TEL aqui, nós tínhamos um outro, que eu não quero falar mal também, porque eventualmente nós não sabíamos fazer uso. Claro. Né? Era inclusive de empresa maior que a Citel. Né? Quando nós fizemos a transição para a Citel, o que mais pegou foi assim, a disponibilidade de atendimento dos caras. Isso é maravilhoso. São maravilhosos. É a uma coisa empresa mais de Ribeirão importante. Preto, mas parece que os caras estão aqui no dia a dia. Né? Exato. Atende a gente numa velocidade muito grande. Então, assim, já que se deve ser a mesma coisa, e de novo eu repito, não quero ser redundante, mas sendo redundante. Você tem que ter um negócio feito por nosso setor. O consultor tem que ser um cara especialista no nosso setor. Você pode contratar um consultor excelente, muito mais experiente, eventualmente, que o Matheus, em níveis gerais. Mas, porra, no negócio nosso é diferente. E nós temos as particularidades que só nós sabemos né? Quais são, né, Matheus? Sim. Então, acho que é muito importante. Você ganha um tempo muito grande em fazendo isso, né? Pô, e outra coisa, né? Você conseguir enxergar o que está acontecendo no final do mês, que você aperta o botão do DRE lá, né? E o DFC também. Você bateu o teu fluxo de caixa, bateu o teu estoque, não está tendo grandes diferenças, porque é impossível uma loja de autopeças com 60, zero ruptura, 70, né? Zero ruptura. Não tem jeito. Alguma diferença vai dar. Ou de lado, ou de número, uma venda errada, uma locação errada. Problemas acontecem, né? Mas assim... Quanto menos você tiver esses problemas na tua operação, mais produtiva a tua loja será. E quando você perceber, você tem uma loja organizada. E é tão bom, né? Ontem, por exemplo, né, fazer um adendo aqui e um jabá para o nosso amigo Nuno e lá para o Alexandre da Atlanta. Ontem o Matheus e um time nosso da GB aqui estava na inauguração da 7ª loja da Atlanta. Para quem não conhece, a Atlanta é uma rede de loja aqui de São Paulo. Centro, né? E os caras são... fantásticos, é uma empresa super tradicional, experiente. E ontem ele inaugurando a 7ª loja dele, mega loja, né? Na Freguesia do Oca, é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo. Porra, cara, eu fiquei assistindo aquilo e eu me lembro das primeiras lojas da Atlanta lá atrás. Pô, você mais de 30 anos já, nível né? Um nível de excelência daquele, de locação, coisa mais linda. Inclusive, se tiver curiosidade... nas nossas redes sociais aí tem algumas fotos, caso você queira visitar. A do Matheus com certeza também deve ter. Tem. E depois ele vai deixar os contatos dele aqui. Mas me deu um prazer tão grande em ver o nível de sofisticação e disposição da loja. Quer dizer, aquele sistema do it yourself, que é o próprio cliente, ele se serve ali na frente da loja. Autosserviço. Ele só vai buscar um balconista quando for um caso de peça técnica. Exato. Depende de número, código, aplicação, código, ano, referências, né? Compatibilidade, etc. Perfeito. Aí você tem um balcão que te atende.
Mas assim, desde o tamanho da loja até os detalhes de organização, Sim. pô, e aquilo dá um prazer de ver, É né? muito bonito. E o Matheus, o que ele faz? Ele tem o trabalho, né? Eu acho isso muito bacana, de olhar o que o mercado está fazendo, né? Nós temos aí o maior varejo, né? Que a gente tem aqui no Sudeste, eu acho que do Brasil, talvez, é a Mercadocar. Né? O Matheus já foi naquela loja, que ele tem uma loja 24 horas, né? Barra Funda. E você já foi lá olhar Com como é que certeza, funciona com o certeza. atendimento fora do É o grande expediente. professor, né? Não Pô, tem jeito, né? ali é um Caso à case de parte. mercado, né? Que é um ícone, né? Então, assim, a gente, com todo o respeito, né? A gente tem que admirar Sim. aquilo de bom que o mercado quer ensinar pra gente. Sim. Mas você precisa ter tempo, de novo, né? Aí eu jogo a bola pro Matheus de volta. Você precisa ter tempo para sair da tua loja e observar o que está acontecendo aí fora. Perfeito. Né? Visitar, por exemplo, uma loja da Atlanta. Com né? certeza. Ver o que esse cara Recomendo, fez. inclusive. Falar, pô, por que ele fez isso? Como é que ele fez isso? E o principal, o dono não deve ter decidido, o dono não deve ter decidido nem a fachada, né? Toda uma equipe, claro. Então, assim, é o caminho, né? Eu acho que você estava falando de sistema até, na minha opinião, na minha visão, uma autopeças hoje, ela é feita de 70% é o sistema. Porque o sistema vai ter o produto, que é o principal, é onde o vendedor vai atuar. E aí, de novo, você falou, né? O Jaxis, por exemplo, tem essa função de falar, ó, esse copo vende com essa garrafa d'água, então facilita muito, você não depende tanto daquele vendedor. Você tem a questão do financeiro no sistema. Então, sem sistema, basicamente a loja não existe. Para mim, 70% de uma loja é o sistema. Então, escolha com carinho mesmo e especializado, né? Tem outros sistemas que não são especializados que são bons, gente. Eu não vou aqui ficar pedindo para você trocar. A ideia é o quê? A informação que eu preciso, se o seu sistema não der e se o seu suporte não te atender, aí é recomendado que você... Não é recomendado, né? Vai acontecer naturalmente. Basicamente, você vai precisar de um número, eles não vão dar. Você tem que trocar. E aí você vê mais uma levantada de bola, jabazinho aqui para Citel. A Atlanta é uma loja que tem Citel. E tem até por indicação nossa, que um diretor que nós tínhamos aqui foi prestar um trabalho lá para Atlanta, né, durante um período, e a Atlanta estava muito capenga de ERP, de sistema, e ela estava começando a iniciar um processo de crescimento desorganizado. Né? E aí o Alexandre, que é um jovem brilhante, que é filho do Nuno, pô, esse cara é... Inclusive, ele é muito presente lá no Cinco Peças. Se estiver ouvindo, abraço, Alexandre. Abraço, Ale. Tô te esperando aqui, seu merda, porque você me prometeu e não vem. E eu queria muito você aqui. E eu conheço o pai dele, que é o Nuno, um português, bicho trabalhador pra cacete, durão na queda, né? E naquela época eles não tinham, assim, eles queriam crescer, mas não tinham confiança na base de dados. De dados que ele tinha, né? Então, esse nosso diretor, que era aqui da GB, ficou um tempão aqui, ele indicou a Citel, aí o Nuno e o Alexandre tiveram a velocidade de falar esse aí que nós queremos, virou... Pô, e hoje você vê assim, o nível de organização e o nível de informações que ele tem. Quando eu encontro com ele, eu vejo cada vez que eu encontro com o Alexandre, eu fico feliz de ver um cara varejo que tem tempo para pensar. Ele tem tempo para ir trabalhar muito, né? Pô, tem que... Muito. O cara é um trabalhador, mas tem energia, pô, tem 35, 36 anos, né? Deve ter a tua idade, né? Quer dizer, o cara tem gás. O Nuno já não tá mais nessa bala, que tá na minha idade, né? É um baby boomer aí, ele fica mais em Portugal do que no Brasil. Do que aqui, né? Mas quando vem aqui, ele vai lá e fica o dia inteiro na loja, que ele quer ver o que tá acontecendo. Tava lá na inauguração, eu vi, ele tava todo emocionado na declaração dele de abertura, né? O Alexandre falou, quando o Nuno foi falar, ele quase chorou, tava emocionado. Pô, é muito legal ver isso. Você vê, cara, como constrói uma história bacana e como a informação foi necessária para esses momentos, né, cara? Ia chegar nesse ponto sem sistema, sem organização? Nunca. Né? Nunca. E não é só o sistema. De novo, eles foram lá e respeitaram os processos, coloca pessoas nos setores, o time de marketing deles é incrível. Um abraço aí pro pessoal lá também que me chamou. Preocupados. São bons caras lá, Muito preocupados. Fizeram uma baita festa, assim. A experiência do cliente que eles proporcionaram. Então, assim, realmente... toda uma estrutura e você não vai atrair esse tipo de profissional numa loja que não tiver estrutura. Então, até para atrair bons profissionais... Por exemplo, ele abriu aquela loja ontem com quantos colaboradores?
Ah, eu não sei te informar. Mas tem seguramente Mais de 20. 20, 30, né? 20, 30. Seguramente Facilmente. isso aí. É que era o primeiro dia, o ainda nosso tava... time, o nosso time esteve lá também. Sim. Mas como é uma loja que também ele tem serviço rápido, Tem serviços, optou exatamente. para te dizer que tem mais de 20. Não, tem mais de 30 provavelmente. É que mais ontem tinha menos gente porque era o primeiro dia, mas vai entrar mais gente. Ele faz serviço rápido, né? Então, troca de óleo, palheta, etc. Então, ele tem os box lá para fazer isso aí. Perfeito. Numa parte externa, aliás, super muito bonito, bem feita, né? Muito bem feito. Exato. Né? E você tem, para você ter uma ideia, né? Tô até, porque eu adorei ver aqui. Não, ficou incrível você mesmo. Você tá passeando nessa parte que você mesmo se serve, né? Que é na frente da loja, assim, e você eventualmente achou essa peça aqui que você gostou, né? Você quer saber o preço e quer consultar alguma coisa da peça, você vai num leitor Código de barra. que tem espalhado pela loja perto inteira. de onde você estiver. Em cada seção tem um ou dois. Uhum. Você vai lá, pá, código de barra aparece lá. Aplicação da peça, o valor da peça. Você não perde tempo, você tem tudo ali. Por mais que tenha na prateleira, você quer confirmar, às vezes, a aplicação, para que ano serve, ali, né? etc. Pode trocar. Então, eu achei assim incrível, né? Incrível. E aí a gente volta, né? Como seria montar uma loja desse tipo lá atrás, quando o Nuno, pai do Alê, montou a primeira Atlanta? Não ia. Impossível. Não ia. Tanto que ele ficou com uma loja só um tempão. Foi, para muitos expansão anos. Demorou, né? Ele delegou para o filho, né? Que não é todo mundo que tem a sorte, né? De ter uma sucessão, né? tão bem feita, né? Como é o caso da Atlanta e de outras aí, né? De outras. Mas você vê que é um caminho natural. Hoje a maioria das autopeças das empresas no Brasil são familiares, né? Essa é uma realidade e eu lido com isso bastante. Algumas autopeças estão envelhecendo também, né? Ou se você está assistindo aí, você vive isso, você sabe o que eu estou falando. Você às vezes conseguiu dar uma condição de vida ali para o seu filho fazer uma faculdade em outro ramo, sair do setor e você está sozinho agora nessa. Aqui está a solução. Montagem dos líderes para sua empresa. Não é porque não é um filho seu que não possa assumir para você, te ajudar nessa construção nova. Claro. Então, às vezes, você tem um puta de um colaborador aqui, a gente tem um exemplo na GB, por exemplo, a Rosana, cara, é assim... Tem 36 anos de empresa. Não é da família, mas nem precisava, porque é um profissional competente. Você tem que dar espaço para esse profissional. Às vezes, na sua autopeça aí, você tem um profissional desse nível, a pessoa quer crescer, quer amadurecer, quer evoluir, você não está dando espaço. Então, acho que é fundamental aprender isso também nessa linha. E, Ale, eu acho que hoje praticamente um item obrigatório de uma loja que quer permanecer e crescer no mercado é venda na internet, seja através do próprio site, bem como quanto nos marketplaces, de maneira geral. Perfeito. O teu treinamento engloba isso também? Exato. O que acontece, Beran? Eu sou focado em gestão. E o que é a gestão? É montar uma estratégia para sua empresa para que ela performe. Quando a gente entra em todos os setores da empresa. Então, a gente vai falar no setor comercial, a gente vai falar do setor de logística, a gente vai falar do setor financeiro, setor de compras, contábil, RH. E aí o que acontece? Quando a gente entra no setor comercial, porque a gente tem essa visão, correto? A gente como CEO, a gente olha uma empresa por setor. Sim. Vender online é comercial, tem os canais de venda. E aí você vai olhar a empresa e você vai ter uma noção de onde é a oportunidade que eles não estão aproveitando. Então, assim, cara, você vende muito e não está tendo margem. Você vende pouco para uma estrutura muito grande, você está com muito funcionário e pouca venda, que a gente consegue passar lá na consultoria essa proporção. Isso que é bacana, né, de trabalhar só com autopeças. Claro. Eu consigo ver uma loja, você tem 20 funcionários vendendo 200 mil. Cara, tá muito. Então a gente consegue passar esse benchmark, né, esse número comparativo para te ajudar na sua loja para saber se você está indo bem ou não. E aí lá dentro, por que eu gosto de explicar toda essa lógica, né? Porque se o cara vira e fala assim, Matheus, só quero vender online. Tá, mas por que você quer vender online? E se você tem demanda em aberto no seu balcão? E se tem cliente seu reclamando de atendimento? Se você pode atender melhor o seu? Porque, convenhamos, o balcão dá muito mais margem do que o e-commerce. É uma regra clara, né? Não é uma novidade, né? Então, tudo bem que o e-commerce vai te trazer um volume que você jamais conseguiria, né? Putz, uma loja no sul aqui de Guarulhos. É difícil alcançar o Brasil. No online você alcança, mas tem seu preço. No online você vai ter volume, mas você não tem margem. Você vai conseguir vender uma peça que não tem giro, mas você tem impostos diferenciados, de alíquotas diferenciadas, né? O nome já fala. Então,
Você cresce rápido, mas rapidamente você sai do simples. E se você não sabe trabalhar no lucro real, como que fica a sua vida nessa? Então, eu gosto muito de entender o que, Beran? Deixa eu ver sua empresa como um todo para ver se o e-commerce entra como uma solução ou como mais um problema. Na maioria das vezes é uma solução. Né? A gente tem hoje, inclusive, consultores especializados em e-commerce de autopeças. Não é o meu caso, eu não vou ensinar você a criar anúncio e tal. Lembra que eu estou no estratégico. Mas aí você indica um parceiro que exato, eu indico um parceiro que te ajuda. O básico. Né? Exato, o Vinícius Wagner, tem vários profissionais hoje de alto calibre para te ajudar. E, de novo, especialistas no mercado especialistas em autopeças, exatamente. E aí a gente vê, e inclusive para separar lá na parte financeira, cara, você tem um orçamento aqui que você tem que pôr no e-commerce para crescer. Inclusive, Beran, não faz bem para uma empresa ter endividamento muito baixo. Eu tenho 0 empréstimo, Matheus. Olha que orgulho. Tá, e sua empresa não cresce há 2 anos. Ela vem caindo de faturamento. Isso não adianta nada. Você tem que estar a todo momento, se você tem capital, investindo para melhorar. E um dos canais de investimento, o e-commerce. E o e-commerce ele traz várias questões, né? Então, normalmente eu recomendo que o e-commerce seja separado da loja física, para que não haja uma começar confusão. Não, né? Para começar vai. Eu falo mais para aquele cara que quer montar. Tem o teu modelo contábil, muito importante falar disso, porque temos vários clientes nossos aí, e você sabe, né? Eu tenho um bom relacionamento, Sim. Eu tenho um monte de... já falei várias vezes. Falo, cara, sai do simples. Sai, porque às vezes eu tenho cliente aqui que tem 1, 2, às vezes 3 no simples. Já vi mais aí já. Não, e aí o que acontece? Primeiro, está correndo risco. Tá. Primeiro lugar, está correndo risco. Segundo, e muito importante, está pagando mais imposto do que se ele tivesse um contador capacitado. Perfeito. E tivesse no modelo real. Perfeito. Lucro presumido funciona para autopeças? Na minha opinião, não. Eu ainda não descobri uma ainda que conseguisse. Mas tem alguns caras aí que... o cara tem uma margem absurda na importação. Exato. Se você tem... Mas é raro. Aí dá que você tem você importa, por exemplo, você tem uma margem boa naquela linha de produto e você não quer ter o trabalho de ter uma contabilidade organizada, no lucro real, que dá mais trabalho, nós temos que na minha opinião, já ajuda como uma lição, né? Exatamente. Já se coloca num lugar aqui, aprende como é que é. Você vai ter que ter um contador gabaritado. Normalmente, o contador que é especializado em fazer empresa do Simples não é o mesmo que vai te levar para um nível de... Com certeza não. Contabilidade também recomenda especializada. A gente tem parceiros para recomendar para vocês. Então, e não interessa se você está no interior de São Paulo, onde você está. Hoje, uma contabilidade boa... Atende online. A grande maioria, não. Todas as empresas de contabilidade competentes, todas. Elas atendem online. Então, você não precisa ficar preso àquele contador, eventualmente, do bairro. E também nada contra. De repente, você tem um ótimo contador. De novo, se ele te atender e se ele atender as demandas, porque qual que é o meu trabalho, Beran? Mostrar para ele o que ele tem que cobrar do contador. Eu não vou falar com o seu contador, cara. É o seu trabalho. Claro. Mas eu te mostro o que você tem que cobrar. Como que a gente faz isso? Eu te mostro o que é a diferença entre lucro real simples e presumido na nossa aula de contábil. E eu te mostro na prática. Eu abro uma empresa e mostro para vocês. Então, essa experiência eu quero ensinar o quê, Beran? Eu quero melhorar o empresário, o CEO. E dali para frente ele tem que tomar as decisões. Quero ficar com o meu contador e melhorá-lo. Eu quero trazer um contador novo. Eu quero trazer alguém experiente de mercado. A gente, inclusive, tem as nossas recomendações, igual ao sistema. Mas, assim... Você concorda que tudo veio de uma mentalidade? Claro. Cara, eu tenho que saber o que cobrar. Se eu coloco qualquer contador e eu não sei cobrar, chegam umas guias que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que é DIFAL, eu não sei o que é ST, eu não sei porque que de fora o preço vem diferente, eu não sei o que é crédito. Então, o ideal, no meu papel, é melhorar o empresário. Sim. Mostrar para o empresário que existe algo além de ficar comprando, vendendo, ficar o dia todo enfiado na operação. E, que nem você falou muito bem, do Alê, não quer dizer que você vai ficar deitado na rede. Não é essa a questão. O cara trabalha muito. Existem muito trabalho... produtivo ao extremo. Existe um trabalho que não é operacional. Que não é fazer algo. E que você vira e fala para mim, Matheus, mas isso aí dá muito trabalho. Não é que isso dá trabalho, esse é o trabalho. Esse é o foco. O Beran hoje, ele não precisa tirar um pedido, ele não precisa fazer nada aqui. Mas ele necessariamente precisa sonhar o futuro dessa empresa. Sonhar um podcast que vai arrecadar lead, que vai gerar atendimento. Compartilhar conhecimento. Ficar mais próximo do fazer as reuniões importantes, que nem você comentou uma aqui que a gente estava falando em off. Se você não tem tempo para isso, cara, primeiro que sua empresa nem gera credibilidade com fornecedores e etc. Imagina,
Eu tenho clientes que nunca... Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem autopeças acho que há mais de 10 anos. Ele nunca foi numa Automec, cara. Nossa, isso é beira um absurdo. Beira um isso, absurdo, né? porque... Mas a gente entende que o cara é tão escravo do Claro, negócio ele é dele que ele não escravo. consegue sair. Então você imagina, é o lugar E que mais tem Automec oportunidade. é o tipo do evento que você tem que tirar um dia para ir ou dois, né? Eu recomendo todos. Ou todos, né? Mas assim, vai te tomar o dia inteiro. Vai Trânsito, tomar. depende de onde você está A localizado. fila para entrar. Fila, tudo isso aí, mas olha, vale a pena cada sentido. Aí, de novo, voltando no Alê, o Alê é o menino da Atlanta, né? Voltando, que é o seguinte, esse rapaz, ele fez o Empretec do Sebrae. Do Sebrae. Né? Depois ele fez um curso de 1 ano, o Luiz Fernando Garcia lá, que é o método GD, que hoje tem vários, né? Hoje tem G4, tem Sales Club, tem tudo. Todos são bons. Assim, recomendamos todos, sabe? O que você vai olhar aquele que cabe no teu bolso, que você tem uma disponibilidade de carga horária para fazer, que atende às suas necessidades, mas, de novo, nós estamos falando em alguma coisa que, assim, você precisa ter tempo para ir buscar. Perfeito. Então, reunião na Fiesp, do Cinco Peças, né? Do Cinco Peças, que é o sindicato que representa você, varejo. Né? Quantos vão, né? Sala vazia. Alexandre. Sempre. Ele tá sempre. No balcão, eu conheci ele lá no balcão automotivo. No balcão, lá com o Ed e com o Silvio lá. Exato. Então, assim, ele é um cara presente, ele é um cara que põe a cara a tapa, ele é interessado, né, no que está acontecendo e nos próximos passos que ele tem que tomar. Então, ele é um varejo, eu tô falando bastante nele, que ele tá na minha cabeça hoje. É um bom exemplo, hoje. Assim, né? É um tremendo exemplo. Né? Quer dizer, é um rapaz que ele arruma tempo com 7 lojas, 7 lojas. Puta, eu não sei o número de funcionários que ele tem, mas eu acho que esse cara deve estar para os 300 funcionários. 300, né? Com certeza. Então, ele consegue sair e passar um dia dele lá na Fiesp, né? Lá no Cinco Peças, que é no mesmo prédio, na Avenida Paulista, pega trânsito pra cacete pra ir. Eu falo isso porque eu vou, então eu sei. Você perde o dia, cara. Perfeito. Não tem lugar pra parar carro, é uma merda. É ruim de comer, é ruim de tudo, né? Mas você tá na Fiesp. É a prioridade, né, dele, né? Cara, o cara tá lá e ele participa de tudo. Várias vezes eu encontro com ele lá. Então, assim, você tem que se aproximar, inclusive, do teu sindicato aí, né? Você tem que estar próximo dos Cinco Peças, tem que ser associado, porque ali você tem as informações. Perfeito. Ali você tem as antecipações das possibilidades, cria as oportunidades, né? Fornecedor, né, por exemplo. Das 4 mil que você tem, quantos já vieram aqui? Puta, cara... Fornecedor? Não, cliente, você tá falando? Cliente. Ah, puta, nem 10%, nem... Cara, acho assim, que nem 5%. Vim aqui, gente, eu tô falando agora uma puxação de saco de leve aqui, mas, cara, você tem um CEO de uma empresa de mais de 200 funcionários, de um faturamento, não vou nem falar aqui, né, não sei se pode, mas grande, lida com problemas grandes, com a porta aberta para te receber e você nunca veio aqui, cara. Você compra do cara aqui, ó, ele tá aqui disponível para te ajudar. A gente faz algumas visitas, inclusive, né, Beran? Temos mais uma pra fazer em breve. Eu trago clientes aqui, cara, o Beran se dispõe aqui, porque hoje é a função dele, né? Ele é um inspirador do mercado, ele é um exemplo do mercado. Ele para e, cara, ó, é assim que eu toco, essa é a parada legal. Liderança, eu vou por esse lado, eu acredito nisso, eu investi em tal curso que deu um puta resultado, eu lidero as pessoas desse jeito, se não inspirar não vale a pena. E quantos vieram, cara? Pouca gente, cara. Você entende o poder do negócio? Eu vou até me atualizar, mas é verdade. É muito louco. Pouca gente. Então, eu tô um pouquinho preocupado com essa conversa, porque, dado esses 4 mil se interessar em se vier de uma vez... é melhor a gente organizar essa conversa. Mas não é muito produtivo, até para você escutar o cliente. Sim. Vocês aqui, vocês já recebem gente pra caramba, né? Bastante. Você sabe onde eu pego muito? Tava falando até pro Jorge, cara. O meu Instagram pessoal... virou uma... Pô, o que eu tenho de gente comentando no meu Instagram pessoal, eu sei que nós falamos antes da gente entrar para gravar, né? Você me falou que o Instagram toma muito tempo. Toma um puta tempo. Toma um puta tempo. Um puta tempo. Tem muita bobagem, muita informação irrelevante, né? Mas, porra, também tem o lado legal. Tem a coisa boa, né? Que o cara vem no teu pessoal e fala, pô, eu sou um cliente teu, da lojinha tal, de não sei aonde... E, pô, eu queria te parabenizar por isso, por aquilo. Então, e aquilo já cria um link e eu respondo todos. Pode não ser no dia, mas não passa uma semana. No fim de semana eu vou responder. Eu olho aquilo que dispenso, aquilo que não precisa. Agora, é cliente nosso, é fornecedor nosso, é gente do mercado, ou mesmo é concorrente nosso. Eu tenho o maior prazer em contribuir
com a comunidade que a gente Com se certeza, serve. com certeza. Né? Eu tenho prazer nisso, eu gosto disso. Eu É acho a que nossa tribo, né? Pô, a nossa tribo. Né? Então, assim, eu tenho o maior prazer nisso aí. Aí eu vejo que existe um movimento que se comunica através das redes sociais, né, Jorge? Mas são, sem exceção, todos jovens. Os que se comunicam comigo, principalmente. Ah, sim, sim. Todos jovens. Não tem um baby boomer que fala pra mim, fala, porra, cara, você... Né, Eles você têm problema para 45. enxergar o teclado, né? Não, mas os caras não usam mesmo. Mas eu vou te é um falar, pecado, é um pecado é um porque é o pecado. seguinte, depois que você começa a usar, eu tô falando aí já direcionado ao baby boomer, né? E você tem uma conversa com o Matheus, você, de certa forma, você tá preocupado em manter teu negócio atualizado, e você mesmo como profissional, cara, não fica com medo de não conseguir operar, porque é tudo, porra, interativo, e quando você começa a fazer, precisa de tempo, de novo, né? Você não pode estar lá como Sim. aquele teu cliente lá, que o cara fica no caixa da loja. Exato. Não dá, aí você não vai responder nada, né? Mas assim, você poder interagir com o teu fornecedor, com o teu cliente, e você receber informações úteis para o teu dia a dia, cara, te coloca lá na frente. Até pra inspirar, né, cara? Até pra Tem uma hora inspirar, que a gente tá exato. sem gás, assim, aí você vem conversar com o Beran, cara, o Beran dá uma aula de inspiração, assim, o cara Não só uma aula, como eu sou obrigado a entrar aqui e falar, gente, já estamos chegando ao final desse episódio. Quanto tempo nós estamos falando nisso? Já demos já o nosso tempo, né? O nosso Já horário. deu mesmo, já sério? deu, sim. Não, mas Não, a conversa não. foi boa. Mas o que eu eu não queria nem me intrometer aqui acerca, o papo tá bom, e a gente sabe que demandaria aí, com certeza, Horas. mais umas 2 horas pra gente poder falar tudo. Bom, né? A questão só que me preocupa, Beran, é que eu estava conversando com o Matheus antes da gente ir ao ar, ou antes da gravação, e ele está disponibilizando para nossa audiência a participação do webinar. Sim, com E aí certeza. a gente não pode terminar sem falar sobre isso, Matheus. Então, eu Show queria- de bola. Primeiro fala o que é um webinário. né? Não, ele vai falar e eu fiz questão de colocar boa. agora, inclusive, Legal. o teu o site. Mateusão aqui, ó. Tamo aí, ó. E é muito importante falar aonde te Sim. encontrar, como te achar. Boa, Jorge. E sobre essas questões todas que a gente está falando aqui nesse um pouco mais de 1 hora. Onde encontra, né? Exatamente. Então fica à vontade. Por favor, vamos Legal. ouvir o Matheus falar a respeito. Vamos nessa, ó. Seguinte, gente, vai ter um webinário, vai acontecer na quarta-feira. Qual que é a data, Rafa? Só para confirmar? Quarta-feira, né? Vai ter um webinário no dia antes desse episódio sair ao ar. Porém, como a gente acabou gravando em cima da hora, vai ficar disponível para todos vocês. Eu vou deixar o link com o Jorge, né, Jorge? É isso aí. Vou deixar o link com o Jorge, ele vai disponibilizar aqui na descrição. Vai estar também no meu perfil do Instagram. Quem quiser me seguir lá é @matzeira, M-A-T-Zera. E lá vai ter um link na bio explicando para você conseguir assistir. E essa webinário nada mais é, Beran, do que uma aula online 100% gratuita, 100% O webinário online. é um seminário, É um seminário só que online. Exato. Web, né? Webinário. Exato. Exato. E lá nesse webinário eu vou contar para vocês 5 motivos pelos quais as autopeças mais quebram e quais são os piores erros para 5 piores erros para as autopeças em pleno 2025, tá? Para que você não cometa esses erros, e também eu trago algumas soluções. 100% gratuito, 100% online. Participa, assiste, é de graça, cara. É só realmente a sua atitude de ir lá e olhar e se informar. Caso você goste, a partir do dia 23, na segunda-feira, a gente vai disponibilizar o nosso treinamento online. São pouquíssimas vagas que eu deixei aberto. Por quê, Beran? Se eu deixar muita gente numa aula, Você não consegue administrar não dá bem. para administrar. E eu me proponho a acompanhar essas lojas de verdade. Então eu vou na maioria delas, se for em São Paulo, se for na região, eu vou, visito elas presencialmente, acompanho, mesmo que o curso é online, a mentoria é online, eu me proponho um dia, naquele período, ir lá e conhecer a loja, para entender a realidade, né? Então, vão ser apenas 10 vagas nessa turma. Normalmente eu só faço isso mesmo, porque 10 lojas, dá para se comunicar, dá para se encontrar, a gente visita lá uma das minhas operações, faz a visita na GIB se o patrão claro, autorizar. Com o maior prazer. Desde já. Já está portas autorizado? abertas, Então claro. coloca aí no pitch de vendas, hein? Vamos ter uma visita presencial aqui com o Beran, bater um papo, fazer um hot seat, né? Ele fazer Mesma perguntas coisa no varejo que você vai. nos meus terminar. clientes também. A gente faz alguns encontros presenciais e o mais legal
Essas 10 lojas vão passar por um treinamento, uma consultoria, durante 6 meses. E depois desses 6 meses, a proposta é que o investimento tenha retornado em dobro para sua loja. Você comprando um pouco melhor, você vendendo um pouco melhor, administrando melhor, pagando o imposto mais corretamente, normalmente isso já vale para você. E a ideia é que, inclusive, se você goste muito do trabalho, depois você venha fazer uma consultoria individual, mais de perto, para cada vez mais melhorar o resultado da sua loja e alcançar o objetivo. Quanto tempo leva o treinamento, o método? O método de consultoria coletiva, ele dura 6 meses. Tá. São encontros quinzenais, mas a gente tem um grupo de WhatsApp onde tem um acompanhamento diário. Então, basicamente, a gente passa as lições ali. Então, vamos implantar a meta de vendas, por exemplo. E aí você vai ter um acompanhamento da minha equipe 100% online? 100% online. Ótimo. Então, assim, é muito prático, não importa onde você está no Brasil, você consegue acompanhar, você consegue colocar as aulas que são para sua equipe para eles assistirem e também quem participar dessa turma agora, além de ganhar uma visita presencial aqui na GB, em grupo, a gente vai também disponibilizar o nosso treinamento inteiro online, que é um curso que já tem aulas gravadas de outras temporadas e tem cursos como contratar, como montar líderes, como distribuir o organograma. Então, são aulas que às vezes você pode passar para a sua equipe assistir, para desenvolver eles, e já está tudo incluso nesse método. Então, assim, é uma oportunidade tanto de você quanto a sua equipe amadurecerem para buscar mais resultado. E só reforçando, então, eu coloquei aqui para que, durante todo o episódio eu fui colocando na tela, mas o @Matzera é o canal que você está disponibilizando para que o pessoal possa encontrar esse link que nós estamos falando, Perfeito. além dos nossos canais oficiais de divulgação do ATMcast. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Segue no Instagram, @Matzeira. O conteúdo ele é coletivo, mas de aplicação individual. Então, a gente ajuda vocês a aplicar individualmente. Tem todo um suporte. Então, Matheus, estou com dúvida depois da aula. Primeiro que a aula fica gravada, você pode reassistir. Perfeito. E segundo que tem uma equipe que você vai ter contato. Inclusive, a gente faz ligação mesmo e ajuda você a implantar. O nosso compromisso é com o seu sucesso. Lá na nossa página do Instagram, vocês vão ver alguns depoimentos de clientes que passaram pela consultoria validando o nosso trabalho. E eu também recomendo outros, eu passo o número de outros clientes, caso vocês queiram confirmar. Porque, para mim, o maior prazer, o maior sucesso, né, Beran? É fazer com que depois que ele passe pela consultoria, ele tenha uma boa recomendação, né? Senão não vale de nada, senão eu colocaria 1000 pessoas lá na aula e tá tudo certo. Não, a ideia é só das... Esse é o famoso NPS, né? NPS, totalmente. NPS, Se não tiver um bom NPS, Net não vale. Promote Score. Quer dizer, você gostou e você indica outro. E aí a gente volta a falar, né? E eu acho bacana, a gente combina, eu e o Matheus, muito nesse pensamento. Nós trabalhamos por uma comunidade. Exato. Não é porque você é um varejo, que você vai sentar com outro varejo que está mais ou menos na tua região, que vocês são necessariamente concorrentes. É lógico que existe uma concorrência natural, não é? Perfeito. Mas trocar ideia, porque vocês têm normalmente as mesmas dores. Eu converso com vários distribuidores aqui, você sabe disso. Sim. Especialmente com alguns que são mais próximos a mim. Pô, mas é uma delícia. É ótimo. É uma delícia. Sempre você tem uma ideia, um insight diferente, Exato. ou você dá um insight Dá um insight diferente. para a pessoa. Porque, porra, a gente apanhou pra cacete na vida, né? Então, assim, se eu vejo um colega meu passando por um problema que eu já passei, apanhei, perdi dinheiro ali, pô, eu puder evitar essa perda, eu tenho certeza que essa recompensa vem com o tempo. Vem. A indicação do sistema que você deu, quanto não ajudou? Exato. Não, e nada mais é importante do que você ser reconhecido por algo que você fez. O que nós estamos fazendo aqui, Matheus, nós estamos devolvendo algo que o mercado nos proporcionou. Perfeito. Concordo. Porra, se a gente durou 45 anos, especialmente esses últimos anos aí, passando por tudo que nós passamos, cara, é uma experiência acumulada que a gente tem prazer em dividir com a audiência. E aí isso explica o sucesso do podcast, porque a gente fala aqui de coração aberto, sem reserva nenhuma de propriedade de direito de ideia. Não. Sim. Sabe? Eu acho que o mercado ele tem que se desenvolver como um todo, até porque o nosso concorrente não é o varejo que vai
participar com o treinamento de você. O teu concorrente não são essas 10 lojas que estão lá. O teu concorrente são grupos maiores, são montadoras que estão vindo por aí. Distribuidora que tem atacarejo. Distribuidora que está vendendo no mecânico e até no cliente final, muitas vezes. Até no tá abrindo loja, né? Que está abrindo loja, que marcas próprias, aí já é um assunto para mais uns 3 podcasts aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Rede Americana, a própria AutoZone, que é um conceito que está em crescimento, quer dizer, não é necessariamente concorrente, são transformações de mercado, né? E que podem representar uma ameaça para nós, né? Para a nossa comunidade. O que nós podemos fazer? Aqui a gente discute isso. Perfeito. Tenho certeza que o treinamento do Matheus, né? É algo que vai te mostrar muita coisa que você não está nem imaginando que possa acontecer, sem contar a possibilidade, né? De estar próximo de um cara com a cabeça brilhante, né? Como eu falo sempre, um cara interessado brilhante pelo mercado, e meio amarelada, especialista, né? Ele tá brilhante, literalmente. Ele foi pai agora, então o cara não toma mais sol. O pai fresco. Um pai fresco, o cara não toma mais sol. 4 meses de 4 meses paternidade. Dormindo 6 horas por noite. A olheira não esconde, né? No máximo. Não, legal, mas bacana. Bom, mas é isso, agradecendo a nossa audiência, né? Quem nos acompanhou até esse momento e deixando aquele abraço para cada um dos nossos ouvintes, pedindo a você encarecidamente, caso tenha feito sentido todo esse material, esse conteúdo proporcionado nesse episódio, curta, compartilha, manda aí nos grupos do mercado, seus amigos que fazem parte desse ecossistema e vamos continuar crescendo e ajudando esse mercado que tanto precisa aí de pessoas como o Matheus para fazer a diferença. Beleza? Legal. Um abraço, Matheus. Eu agradeço a todo o backstage aqui, né? Toda a sua estrutura. Todo backstage é um cara, tá? É o Rafael que tá aqui. Mas eu também tô aqui como backstage, pô. Você também, são dois. O Jeff Bezos falou que não pode ser mais uma pizza com... Aqui tá dentro aqui ainda. A gente É no máximo 8. No máximo 8. Mas tá bom, um abraço pra tua esposa. Valeu, obrigado. Pro bebê e vamos que vamos. Valeu, Beran. Considerações finais. Vou deixar com você, cara. Deixa teu último recado aí pra turma que nos ouve, fica à vontade. A gente tem que terminar, mas faz no teu tempo aí, sossegado. Não, show de bola. Acho que é isso, né? O Instagram, @Matizeira, segue lá. Eu vou deixar o link dessa aula gratuita para vocês já terem uma ideia de como eu penso, de como eu trabalho, de quais são as linhas, as soluções que eu promovo. Vai estar aqui disponível no link aqui do YouTube, vai estar lá no meu perfil, @Matizeira. Manda uma mensagem se for cliente da GIB para a gente saber lá que você veio pelo YouTube. A partir do dia 23 a gente abre essa oportunidade, são somente 10 vagas e já tem praticamente 5 vendidas aí das outras turmas que vão ficando na espera. Mas se não der nesse grupo, vai num próximo. Eu te inscrevo para um próximo, deve abrir lá para o final do ano. A gente tem alguns eventos presenciais que a gente vai ter também, depois eu peço para você divulgar. Tem treinamento só para dono de loja, treinamento para gerente, o gerente elite, onde a gente pega só gerentes, faz a troca entre eles também. E a ideia é essa que você falou, né? O meu propósito é, de fato, ajudar a modernização e a profissionalização do setor de autopeças. Então, conte comigo para isso. Beijo para minha esposa e para minha filha, amo vocês e é isso. Ela como é que ela chama, a sua esposa? A Tayane. Tayane, exatamente. E o bebê? A Luísa. A Luísa. É uma maravilha. Beijo para vocês também. Tatiane, da última vez ela veio com a gente aqui, né? Ela tá cobrando o beach tênis com a Cris. Pô. Ela já voltou a jogar? Tayane, eu e a Tayane contra você e a Cris. Puta, pode ser tênis? Não. Vai tomar um pau. Beach tênis, o problema é o seguinte, eu não vou descer do meu nível de jogador de tênis para jogar beach tênis que... sujar o pé de areia, né? Você sabe que o beach tênis é um subesporte. É o seguinte, vou te explicar uma coisa. Primo pobre. Assim, quem não tem competência para jogar tênis, joga o beach tênis. Aí, pô. Certo? O importante é que tem raquete e bolinha. É isso aí. E dá uma corridinha que faz bem, né? É isso. Mas, gente, eu também agradeço o tempo de vocês todos, né? Como o Jorge disse, compartilhem esse episódio. Se você nos ouve pelo como é que chama aquela Spotify, pelo Deezer. Deezer é pouco, né? Mas estamos juntos. Também estamos juntos. Mas o Spotify, você vai poder ir lá naqueles 3 pontinhos lá e dar uma notinha pra gente, lá umas estrelinhas, desde que sejam 5 estrelas, a gente agradece. Liberado. Né? A gente agradece, mas é a nota que a gente merece, na tua opinião. E se você puder compartilhar
com pessoas do nosso setor, né, do nosso ecossistema, a gente fica muito feliz, até porque, se não for do nosso setor, tenho certeza que esse papo aqui é super chato para quem não é da nossa área. É isso aí. Tá bom? Agradeço o tempo de vocês, ficamos aqui à disposição e nos aguarde semana que vem, quinta-feira, novamente no ar. Valeu? Até mais. Obrigado.